Oi, gente! Tudo bom? Tá começando mais um episódio do nosso podcast Atrás do Pensamento. Se você ainda não assistiu os outros episódios, assista depois também, deixe sua curtida, deixe seu comentário, pode sugerir temas, estou sempre muito aberta. Ô, turma, sabia que o YouTube definiu meu podcast como podcast? Cara, é muito legal começar do zero. Tem ali um valor muito especial. Claro que a gente tem um desejo ali, uma pressa, né? De, ai, tomara que dê certo e tal. Mas é muito legal começar do zero, porque tem um valor especial e a gente vai celebrando cada coisa. O meu TikTok é meio furado, né? E aí, essa semana, eu bati 20 seguidores. E aí, eu fiquei achando o máximo. Porque eu tô postando lá todos os dias, uma vez por dia, né? E aí, essa semana, eu bati 20 seguidores. Imagina o dia que eu tiver 100, imagina o dia que eu tiver 1000, eu vou ficar muito feliz. Vou saber direitinho o valor das coisas ali do começo. Vamos bater um papo, turma? Se você reparou aí no cenário, se você repara no cenário, você nota as diferenças. Hoje eu tenho um livro do nosso queridíssimo Freud, ou muito amado ou muito odiado, né, pela turma. Essa semana eu tava pensando em alguns temas que eu queria trabalhar, e aí eu sempre tento trabalhar temas que são presentes na minha vida, temas que eu acho interessante, livros ou científicos ou livros de literatura. E aí essa semana, pensando um pouquinho nessa parte mais científica, eu pensei no Freud, eu pensei que teve um texto dele que me impactou muito na faculdade, que é esse que eu trouxe. Ele fica no volume 12 das obras completas, depois eu vou deixar certinho na descrição, mas é o volume 12. Eu não sei se por conta das editoras, se tem algum tipo de se tem algum tipo de diferença na hora da reimpressão, por algum acaso algum texto vai para outro volume. Acho que não. Mas de toda forma você também pode ler na internet, porque o queridíssimo já está em domínio público. O nome do texto que a gente vai trabalhar hoje, que eu vou falar um pouquinho, é Recordar, Repetir, Elaborar. É um texto que acho que tem, sei lá, umas 5 páginas. É bem curtinho. Ele é um texto de novas práticas psicanalíticas que o Freud escreve. Olha, essas aqui são algumas novas práticas que a gente definiu aqui nos últimos tempos, que eu percebi que são importantes de serem descritas. E aí é um texto muito curtinho, mas muito legal, com um conceito muito legal, que dá pra gente usar na nossa vida, no dia a dia. Então ele não é um texto, olha, psicólogo, aprenda pra você usar na clínica com os pacientes. É também, mas é um texto que nós, quanto leigos, a gente pode aplicar na nossa vida, e por isso que eu quis trazer. Só um parênteses, eu acho assim muito fenomenal. O cara tem acho que 20 e poucas volumes assim de obras. É muita coisa. Ele realmente dedicou ali a vidinha dele a fazer isso, né? E tudo na escrita e tal. Esses dias eu fui escrever alguma coisa, pronto, fui escrever um texto pro Substack. E aí eu queria uns dados assim científicos sobre uma coisa que eu tava escrevendo, e aí eu fui pedir a ajuda do ChatGPT. E aí depois eu acabei apagando. Peguei só a informação que ele me deu, mas acabei apagando as sugestões e fiquei um pouco envergonhada. Falei, gente, cara, eu me formei na faculdade sem isso. Quando eu me formei, vão fazer 6 anos que eu me formei. Então não tinha ChatGPT ainda, e eu dou, uau, muitas graças e glórias, porque acho que a gente fica muito acomodado, né, com essas modernidades. Meu, esse cara escreveu tudo ali na mão, né, lendo livrinho e tal, pega um livrinho ali na biblioteca, onde quer que seja, né, lê esse outro conceito e vai lendo, vai lendo, vai lendo. E depois, vou deixar o texto depois que eu escrevi, não tem nada a ver com esse tema de hoje, mas vou deixar o texto também. E eu fiquei assim tão impressionada. Nesse texto tem uma foto que eu coloquei. São 2 textos, na verdade. Um texto que eu usei o ChatGPT e depois apaguei, e um texto que eu tenho uma foto de quando eu tava fazendo meu TCC, cheio de livros assim no chão, e alguns são do Freud, que o meu TCC foi em psicanálise, né? Então, a gente vai ficando meio preguiçoso, né? Quando eu tava lendo o texto, eu fiquei observando, porque é cheio de referências, e ele vai referenciando outras pessoas e tal. Então, é muito impressionante. Hoje, olhando pro quanto a gente tá vivendo aí com essa vida moderna e tal, não tinha ChatGPT, galera. Impressionante. E aí, eu tento evitar um pouco de usar isso, então, lendo o texto, eu fiquei pensando um pouco nesse assunto também. Nem é isso que eu vou falar, viu? O nome do texto, acho que eu já falei, é Recordar, Repetir, Elaborar. E aí, o que isso tem a ver com a nossa vida, né? Freud vai ensinando nessas novas técnicas psicanalíticas que pra gente poder vencer alguma situação nossa, a gente precisa recordar. E não é recordar os traumas e tudo, mas recordar, saber o que está acontecendo conosco, trazer à luz da consciência. Tudo que a gente não lembra fica ali no nosso inconsciente, fica ali meio que reprimido.
Quando a gente tem medo de algum conceito, medo de alguma coisa, de alguma mudança, o nosso inconsciente, ele mantém ali com ele. Então, o nosso consciente pensa, bom, essa informação aqui é muito perigosa pra mim. Então, vou manter ela ali afastada de mim, afastada da consciência. Consciência é tudo que a gente sabe que tá acontecendo aqui na nossa vida. Então, quando a gente tem o medo ali, uma coisa, a gente usa um mecanismo de defesa, que é o da repressão. De reprimir aquela coisa. Então, fica ali meio que esquecido. Só que aí, o que esse texto traz de muito interessante? Você não tá lembrando dessa coisa, mas essa coisa está atuante na sua vida. Isso é interessantíssimo. Então, por exemplo, você tem ali um problema com autoridade de alguém. Então, você não lembra o que aconteceu, como é que foi que você desenvolveu essa situação. Mas o fato é que você vai estar agindo com problemas de autoridade. O seu chefe vai te mandar uma coisa e vai ficar achando ruim. Um médico vai te dar uma ordem quando você tá doente, você vai ficar achando que ele é um médico ruim. Então, você vai agir segundo essas coisas que você tá tendo medo, ou que, enfim. A Clarice Lispector tem uma frase muito interessante, que é: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. A gente nunca sabe qual é o defeito que tá sustentando o prédio inteiro. Então, nós somos aqui essa criação. Eu sou tudo que tem em mim, tudo que tem de bom, tudo que tem de ruim. Então, pra mudar, às vezes, um defeito ou uma questão, é perigoso, como diz a Clarice, né? Porque pode ser que a minha vida inteira esteja sustentada em cima dessa coisa aqui, desse defeito, ou dessa situação, ou dessa certeza. Então, mudar pode ser muito difícil. Então, qual é a questão? A nossa mente, ela fica segura sendo quem a gente já é. Toda mudança coloca nossa psique, aqui a nossa mente, em algum tipo de insegurança. Então, a gente quer se manter do jeito que a gente é. É difícil mudar, por isso que fazer terapia é difícil. E por isso que eu quis trazer esse texto, pra gente entender um pouco desse processo. Então... Ai, desculpa, turma. Então, tudo que a gente não lembra, a gente tá agindo. Eu tô repetindo. O nome disso é repetição. Recordar, repetir, elaborar. Então, tudo que eu não recordo, tudo que eu não busco lá, assim, lá do fundo da consciência... Tudo que fica reprimido, né, esquecido lá na consciência, eu tô repetindo. Então, por exemplo, eu tenho esse problema aqui com a autoridade. Então, ao invés de tratar esse problema, eu fico repetindo essa situação. Todo mundo que apresenta uma autoridade, eu quero chispar pra longe da minha vida. Faz sentido? Tá entendendo? Então, assim, o processo de terapia, o seu terapeuta, ele tá vendo o que você tá fazendo. Porque, naturalmente, uma pessoa que tá de fora vai conseguir enxergar melhor, porque essa pessoa não tem medo da sua mudança. Quem tem medo da nossa mudança somos nós mesmos. Então, essa pessoa olha, o seu terapeuta olha, ele fala, bom, eu tô vendo aqui, né, que a Gabi, poxa, tá com essa situação, tá aqui com esse medo dessa coisa. Mas não adianta o seu terapeuta simplesmente te dizer, olha, querida, você tá repetindo isso aqui, você não tá querendo elaborar porque você tá com medo de mudar. Sabe o que acontece? Provavelmente na próxima semana você não volta lá pra terapia. Isso é curiosíssimo, a gente tem realmente muitas resistências no processo terapêutico, né? E é muito divertido e tal. Divertido na minha posição de terapeuta, né? Quanto pessoa que faz terapia realmente não é tão divertido assim. Então, repita aqui comigo, tudo que você não está se lembrando, você está repetindo. Sabe um exemplo que é muito legal? Quando a criança passa por uma situação... A situação não é legal, tá bom? Só é interessante o exemplo. Quando a criança passa por uma situação onde o adulto ali deveria ser cuidador dela e esse adulto se torna um agressor, de alguma maneira, né? Então, tem muitas crianças que passam por situações, assim, bem pequenininhas e não lembram. Ela não lembra que ela passou por isso na infância e tal. Mas, de repente, é uma pessoa que não quer se relacionar. Não quer namorar com ninguém. Toda tentativa que uma outra pessoa faz ali de investida, de querer sair e tal, de querer se aproximar... Essa pessoa não quer. E ela não sabe por quê. Então, na terapia, ela vai trazendo as coisas. Por isso que tem uma coisa muito interessante na psicanálise, que é a associação livre. Já assistiu algum programa que a pessoa tá fazendo aquele jogo ping-pong? E um nome, fulano. Um filme, esse aqui. Não sei o que lá. A origem de tudo isso é a associação livre. Porque a ideia do Freud, e isso faz muito sentido mesmo, é de que você fale na terapia a primeira coisa que aparecer na sua cabeça. De que você não bloqueie, porque aí nós vamos acessar o inconsciente do paciente com isso. Essa é uma das formas de associar, de buscar o que tá no inconsciente da pessoa, de acessar ali. Então o terapeuta vai conversando, você vai conversando, ele vai dizendo, olha, fala aí o que tá na sua cabeça e tal.
e a gente nunca quer falar. Porque a gente se escandaliza com o nosso próprio inconsciente. Então a gente prefere manter a coisa lá longe da gente do que trazer a luz da consciência pra gente poder mudar. Nós somos pessoas, todo mundo, que tem dificuldade com a mudança. Mesmo que você veja esse vídeo e diga, não, adoro, quero mudar, adoro minha terapia. Sim, mas em algum lugar todos nós temos algum grau de resistência, de mudança. Uns mais, outros menos. E, é muito legal quando você se engaja na terapia. Cara, tem uma polêmica entre os terapeutas que é da turma que fala ali que se o paciente não tá engajado, né, não vem pra terapia engajado, o terapeuta vai demitir ele vai repassar ele, que o terapeuta quer ali que a pessoa esteja engajada. E o que é você estar engajado na terapia? Por exemplo, é você trazer assuntos. Olha, isso aqui me afetou essa semana. Olha, eu fiz essa observação. A autoanálise, eu já venho falando desse termo alguns capítulos aqui, alguns episódios do podcast. A autoanálise, ela é muito importante. Porque é isso, é você ir analisando nos próximos 6 dias ali que você tem antes do dia da terapia, coisas que te abalaram, coisas que te afetaram. Nossa, minha mãe falou isso aqui, eu me senti chateada, eu fiquei com muita raiva e eu acho que, sei lá, nem precisava ter raiva disso. Nossa, meu chefe falou isso aqui, fiquei com vontade de dar um xingo nele. São coisas que você vai trazendo, conceitos que você vai trazendo, que você vai falando, poxa, isso aqui, em algum lugar eu acho que isso aqui me afeta. E aí você dá ali esse material pro terapeuta, ele vai te ajudando. E aí vocês vão construindo e vão abrindo caminho ali, pondo luz nas coisas que estão obscuras ali lá no inconsciente. Então você vai puxando as coisas, né, devagarzinho. Então, e aí é que entra o elaborar, porque ó, a gente já recordou ou não recordou, a gente já repetiu no lugar de recordar, e aí agora é que vem o elaborar, recordar, repetir, elaborar. Quando você consegue trazer essas coisas à luz, falar, faz sentido. Claro, não é porque você disse que faz sentido que do dia pra noite você vai ali, né, uau, mudar tudo e tal. Mas aí você consegue no dia a dia já ir colocando as coisas que você aprendeu na terapia na sua vida, aplicando isso na sua vida. Por isso que eu quis trazer esse texto. Claro, ele é um texto ali pros terapeutas, pros psicanalistas, como que eles vão atender, como que eles vão olhar para o paciente, qual é o lugar deles na vida desse paciente. Mas também é muito interessante a gente saber, quanto paciente, como pessoa, no nosso dia a dia, que o que a gente não tá recordando, a gente tá repetindo. Que o que a gente não tá permitindo que as pessoas que têm ali um lugar de cuidado na nossa vida, o terapeuta, o psiquiatra, né? O que a gente não permite essas pessoas de acessarem, a gente tá agindo segundo aquilo. Isso pode estar prejudicando a nossa vida. Então, é muito importante que a gente dê lugar à recordação, que a gente se observe. Então, a nossa vida não pode ser simplesmente acorda, faz, tanana, tanana, come, tanana, toma banho e vai dormir. A gente precisa dar lugar à reflexão na nossa vida. Por que eu fiz isso aqui? Gente, que engraçado, eu não reparei que eu tinha isso aqui. Nossa, eu falei isso aqui, foi tão da boca pra fora. Nossa, mas essa pessoa me falou isso aqui, não teve nada demais, a pessoa nem falou por mal. Mas isso aqui, olha, engoli a seco, achei isso aqui terrível. São essas coisinhas que parecem bobas no dia a dia que a gente tem que, primeiro, abrir lugar para reflexão própria, para autoanálise. É isso que é autoanálise, é você refletir sobre o que você tá falando, sobre o que você tá vendo, sobre por que uma coisa na internet... Sempre que eu vejo uma coisa na internet, eu falo, nossa, eu acho esse conteúdo aqui um saco. Eu paro de vez em quando, né? Não sempre, mas pra olhar por que esse conteúdo aqui me enche o saco? Por que esse conteúdo aqui não me desce? Né? Ontem eu tava falando pra minha irmã da turma que posta, agora no meio do ano, né? Estamos em julho, aí pega uns livros assim, 40 livros. Ai, tudo que eu li nesse meio do ano. Aí, por exemplo, quer ver? Vida de Esopo. Olha a finura desse livro. Isso aqui é um livro? Certo? Crime e Castigo. Isso aqui é um livro? Então, assim, cada pessoa tá lendo um tipo de coisa. Então, eu fico com raiva desse conteúdo porque às vezes a pessoa leu 40 livros desse aqui. Ou, sabe aquele livro A Empregada? Eu li aquele livro em 2 dias, aquele livro tem umas 400 páginas, ele é um pouco menor que esse Crime e Castigo só. Mas ele é uma pessoa contando uma história corriqueira com um aspectinho ali de suspense. Não tem dificuldade em ler aquele livro. Não tô menosprezando quem lê. E não tô menosprezando as causas e motivos de cada pessoa. Mas veja, esse aqui também é um livro relativamente grosso.
Esse livro aqui, eu fiquei lá lendo o Recordar e Elaborar na cafeteria por umas 2 horas. E escreve, anota, é diferente a função da leitura também. Então eu falei pra minha irmã, eu sei exatamente por que eu não gosto desse tipo de conteúdo, porque gera nas pessoas um desejo, uma comparação. Nossa, mas eu li esse ano 5 livros, 6 livros. Eu li aquela tetralogia da Helena Ferrante, né, que são 4 livros. O primeiro é mais fininho, os outros 3 são bem mais grossos. Poxa, isso leva mais tempo do que ler aqui o Vida de Esopo, porque tem, sei lá, 100 páginas, talvez, e bem pequenininho. Ou você lê aquele livro que tem vários espaços entre as linhas e tal. É diferente, aí você cria nas pessoas algum tipo de conteúdo, de desejo com esse conteúdo que não é legal. Isso é só a minha humilde opinião, né? Então, é por isso que eu não gosto. Isso foi só um longo exemplo para dizer que a gente precisa se analisar de vez em quando. Por que eu não gosto disso aqui? Por que eu gosto disso aqui? Então, a gente precisa ter mais observação conosco no dia a dia. A gente tá sempre apontando o outro. Ah, fulano fez isso, é chato. Fulano usa essa roupa, é feia. Mas a gente precisa se olhar também, para dar lugar à recordação, pra gente levar pra nossa terapia. Quando não estiver podendo fazer terapia, pelo menos ali o básico de se observar um pouco, tentar olhar o que você tá fazendo, trazer as coisas mais pro consciente. Senão a gente age com o nosso lado mais, entre aspas, né, animal. A gente tá só fazendo e não observa, não tem ali uma consciência do que tá acontecendo no nosso dia a dia. E aí com isso a gente consegue dar lugar à elaboração, que é quando você fala, isso aqui faz sentido, tal, e mais pra frente você não necessariamente agir segundo aquilo, mas conseguir dar espaço para novas vivências mais saudáveis e que causem, né, menos sofrimento psíquico. Porque na verdade ficar agindo segundo aquelas coisas do seu inconsciente te traz um sofrimento que você não sabe de onde vem, entendeu? Turma, eu sei que isso aí é um conceito mais difícil. Hoje eu trouxe um vídeo que na minha cabeça é mais um bate-papo, mas com conceitos mais um pouco difíceis. Mas caso fique aí alguma dúvida, caso você tenha algum desejo de perguntar alguma coisa, deixa nos comentários. Tô super aberta a trazer mais temas como esse. Aqui é um pouco mais difícil, né? Então eu sempre tento mesclar entre um bate-papo, igual da semana passada, que foi mais simples, e alguma coisa que eu trago dos livros, algum conhecimento mais científico. Mas espero que vocês consigam trazer isso pro seu dia a dia de alguma forma, que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Se não, vamos bater um papo, vamos continuar conversando, tá bom? Deixe seu curtir, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e a gente se vê semana que vem, tá bom? Beijos!